Vamos imaginar uma coisa aqui, uma situação, né? Pense aí na década de 90. Um trabalhador qualquer sofre um acidente na rua, no trânsito, e fratura o braço. Ele então é socorrido por uma ambulância normal, só que precisa ser internado com urgência em um hospital. Mas a ambulância não sabe exatamente para onde levar esse paciente. Então ela vai no primeiro hospital e não tem leito. Vai no segundo, muito cheio. Vai no terceiro, também não tem leito. E assim vai até o paciente encontrar um lugar que possa recebê-lo. Complicado, né? Para tentar resolver esse problema, 20 anos atrás, em 2002, foi criado dentro do Sistema Único de Saúde o que se chama hoje de Sistema de Regulação, ou Sistema Nacional de Regulação. Essa ferramenta, esse equipamento, que é a Central Estadual de Regulação, em qualquer estado, cada um tem o seu nome específico. Por exemplo, São Paulo se chama CROSS, na Bahia se chama Central Estadual de Regulação, no Ceará se chama Central Regulatória do Estado, cada um tem a sua nomenclatura, mas é a mesma função. Essa ferramenta veio para quê, na verdade? Para diminuir essa dificuldade do paciente de encontrar um leito disponível para a sua patologia. Esse que você acaba de ouvir é o Dr. Murilo Marques. Ele é o diretor médico do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Sob sua responsabilidade, existem hoje quase 1.000 leitos dentro do SUS em estados como Bahia, São Paulo e Ceará. Por isso, ele é o convidado do episódio de hoje para nos ajudar a entender melhor esse tema que é super importante, né, dentro da saúde pública e, querendo ou não, impacta na vida de muita gente. Como funciona a gestão de leitos no SUS? Que sistema é esse? Como as unidades de saúde se comunicam para otimizar o tempo de espera por uma internação? Quais os desafios a serem vencidos nessa área da saúde pública? Falamos sobre tudo isso e muito mais neste nosso 10º episódio. Pois é, chegamos à 10ª edição do nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Léo Marques e esse é o Conexão INTS, o seu podcast sobre saúde, gestão e tecnologia, uma produção original da comunicação corporativa do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Cidades do interior paulista estão no sufoco por falta de leitos de UTI para pacientes de Covid-19. Falta ou por demanda muito alta. Exatamente. Na pandemia de Covid-19, o sistema de regulação de leitos foi assim fundamental no enfrentamento da doença. Através dele, os infectados que chegavam ali nos pronto-socorros, né, nas UPAs e tal, eram encaminhados para os hospitais especializados conforme a gravidade de cada caso. Então, assim, na origem, o sistema ele foi criado justamente para isso, como contou Dr. Murilo. Que, detalhe, eu vou chamar daqui em diante, em alguns momentos aí, de DOC, porque é assim que ele é conhecido aqui na INTS. O que é sistema regulatório, na verdade, né? Eu não vou entrar em detalhes de datas, mas desde 98, 99, no Brasil foi iniciado o sistema regulatório de energia elétrica, de água, inclusive de saúde, gestão de leitos, regulação de leitos. Como é que era feito isso anteriormente, antes de se criarem as centrais de regulação dos estados? O paciente que estava na cidade interior ou até mesmo na capital, né, precisando de um recurso terciário, ele não tinha acesso a isso, ele não tinha informação de onde tinha o leito disponível. A ambulância ia com esse paciente de leito de hospital em hospital procurando uma vaga para aquela patologia. Nem sempre encontrava esse leito disponível. O que isso leva, na verdade? A uma desassistência, a uma falha de tratamento, até a óbitos, infelizmente. Então, a Central Estadual de Regulação, seja de qualquer estado, veio para poder otimizar, na verdade, esse movimento de regulação. Encontrar o leito mais rapidamente para aquela patologia classificada como mais grave e menos grave. A gente segue critérios da mesma forma. O doente, quando ele é inserido na central de regulação, ele vai para cada perfil. Ele tem um doente que tem uma lesão ortopédica, uma lesão vascular, uma lesão renal, uma lesão por hipertensão, uma lesão por um derrame, um AVC, uma lesão por um infarto agudo. Ele é direcionado para um nicho específico, onde a central tenta buscar o leito na unidade que tem esta vaga disponível para essa patologia. Agora sim, mas por que hoje ainda muitas pessoas enfrentam dificuldade, né, e acabam ficando por algum tempo na tão falada fila da regulação? O que causa, na verdade, hoje uma grande dificuldade do encontro de leitos, na verdade? É a quantidade de leitos disponíveis em cada região.
Bom, então eu fui pesquisar esses números para entender melhor o cenário que a gente está tratando, né? Os dados mais recentes que eu encontrei através do site ali do Ministério da Saúde são de 2020. E ali diz que no Brasil há 2,03 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, não possui um número recomendado, né, para essa taxa, mas algumas organizações indicam entre 3 e 5 leitos para cada 1.000 habitantes como uma taxa adequada. Então, olhando na tabela, em primeiro lugar está o Rio Grande do Sul, aparece como o estado com a maior taxa de 2,65 leitos por 1.000 habitantes, né? Seguido de Goiás com 2,49, Rondônia com 2,41, Paraná 2,41 também, e Piauí com 2,28. Doc trouxe o exemplo do estado da Bahia, que nessa tabela aparece na posição 19, com 1,95 leito por 1.000 habitantes. O estado da Bahia, por mais que ele tenha investido em hospitais há 10, 15 anos, ainda tem um déficit muito grande de leitos para ofertar à população. E esses hospitais ficam hoje praticamente quase todos na capital. Apesar do movimento de descentralização, de ter o Hospital Chapada, o Hospital do Oeste, o Hospital de Vitória da Conquista, o Hospital de Feira de Santana, ainda temos uma grande dificuldade de leitos, uma grande concentração na capital, em Salvador. Com isso, você tem uma grande oferta na capital e pouca oferta no interior. Então, esses pacientes ficam muito tempo nas cidades do interior, que são quase uma cidade por ano que tem na Bahia, muita cidade, né? Então, assim, a gente tem muitas cidades que não conseguem ter acesso a esse central de leitos, não tem um recurso terciário. São hospitais de baixa e média complexidade. Isso acaba sobrecarregando, de fato, a Central Estadual de Regulação. Então, por mais que se crie leitos, na verdade, precisa descentralizar esses leitos, povoar de hospitais terciários todas as 5 regiões do estado da Bahia. Então, isso que a gente precisa fazer, na verdade. Doc, então, traz aí 2 medidas importantes, né, para melhorar o tempo de espera pelo atendimento médico especializado. Criação e descentralização de leitos. Dr. Murilo tem mais de 20 anos de experiência com gestão de saúde pública, então claro que eu aproveitei essa bagagem, né, para extrair um pouco mais. Para além do aumento de leitos, o que é que o senhor identifica que seria necessário para otimizar, para deixar esse sistema de regulação melhor, mais eficiente para a população brasileira? Perfeito, Léo. Assim, em relação ao aumento de número de leitos, é uma premissa que tem que existir, não tenha dúvida disso, porque a população aumenta, né, e o recurso está limitado. Mas uma coisa que não foi dita nessa entrevista, eu vou falar um pouquinho agora, isso é em relação à saúde básica, na verdade. Se eu tenho uma saúde básica nos municípios bem feita, com a cobertura 100%, com os programas que são ofertados pela saúde básica, aderidos pela população, a demanda terciária seria muito menor. Nós temos programas no PSF que são fantásticos, como o Hiperdia, como o Puerpério, como a gestação de alto risco. Se fosse uma adesão 100% do cidadão, eu teria menor complicação, menor quantidade de doentes precisando do hospital terciário. Caso clássico, o que atrapalha hoje muito mais a regulação dos estados, na verdade? São doentes com patologias vasculares. Isso, se o Hiperdia de cada município funcionasse corretamente, se tivesse uma adesão daquele usuário ao Hiperdia, com o programa do hipertenso e do diabético, eu teria menor complicação de doenças vasculares. Eu teria menos doentes nas UPAs, nas UBS, nos hospitais, precisando de cirurgias de ablação do membro, de amputação de membro, de arteriografias, de angioplastias, né, para tentar salvar esse membro. Então, assim, hoje o grande gargalo das unidades, né, intermediárias e também das terciárias são doentes com patologias vasculares, patologias renais, né, por quê? Por causa da hipertensão, por causa do diabetes. Então, assim, esse também é mais um fator. Tendo a saúde básica atuante, com cobertura 100%, com adesão do cidadão, a gente teria uma saúde terciária cada vez menos sobrecarregada. Isso também, porque é muito caro a saúde terciária. Um hospital de alta complexidade, ele é muito caro. Então, assim, é caro para o contratante, é caro para o governante, é caro para o município e o estado. Assim, essa propriedade na fala de Doc não é à toa. Ele começou a atuar como médico ainda na década de 90 e começou na atenção básica. Eu me formei em 97 na Escola Baiana de Medicina. Depois tive a oportunidade de fazer a minha pós-graduação no Hospital Santa Isabel, em ortopedia e traumatologia. E desde o começo da minha carreira eu sempre tive muita vontade, muita vocação de fazer parte do que é a gestão pública de saúde. Sempre tive esse interesse muito grande de fazer isso.
desde os começos dos primórdios do século passado ainda, 98, 99, já ingressei no município de Madre de Deus, nessa gestão inicial de saúde, né, introduzindo inclusive o Programa de Saúde da Família lá em Madre de Deus, junto do finado secretário Fernando Pitangueiras, e desde lá eu venho me interessando por gestão, seguindo a carreira ortopédica, traumatológica. Na verdade, fui durante quase 20 anos médico do Hospital Geral do Estado, e desde 2017, 2018 ingressei no INTS, e sempre com gestão, e desde lá eu venho me dedicando muito mais agora firmemente à gestão pública, na verdade, gestão de unidades de saúde. Sabe o que é curioso? Que se não fosse médico, ele ia seguir por um caminho completamente diferente, mas que teria as mãos também como principal instrumento de trabalho. Repare. Eu tinha, na verdade, duas opções. Eu jogava futebol ou ia ser médico. Não tinha outra opção na minha cabeça naquele momento. Só que a minha posição é de goleiro. Só que eu só tenho 1,73, então eu não cresci para ser goleiro, então eu tive que optar, tive que estudar, não tem jeito. Família humilde, você tem que ser alguma coisa, e eu achava que na carreira de medicina eu teria condições de ajudar não só a mim, mas também aos meus pais, e consegui fazer isso, graças a Deus. Curiosidade à parte, a medicina fica feliz, né, de ter ganhado esse super profissional. E o INTS também. Doc chegou no Instituto em 2017, inicialmente para ser diretor da unidade de pronto atendimento, a UPA 24 Horas de Brotas, que é um bairro central da capital baiana. Foi em dezembro de 2017, se não me falha a memória, eu recebi uma ligação de Dr. Luciano Lemos, nosso diretor de TI, né, me convidando para um bate-papo com o Dr. Alan Kertzmann, né, nosso DG, sobre um desafio muito grande que era assumir a UPA de Brotas, que estava passando por uma de transição, de um desligamento de uma antiga diretora, e eu tive que assumir esse desafio. Naquele momento era um desafio bastante grande, na verdade, onde a UPA era avaliada como uma das piores UPAs da cidade de Salvador, e acredito que em pouco tempo, em torno de 6 meses, a gente conseguiu reverter esse quadro, a gente conseguiu fazer com que a UPA fosse melhor avaliada hoje no município de Salvador. E com esse desempenho, talvez, com isso eu fui pinçado pelo INTS para assumir outras funções. Da UPA Brotas para a cadeira de diretor médico do INTS. Hoje o Instituto faz a gestão de unidades de saúde na Bahia, em São Paulo, no Ceará. Como eu disse no início do episódio, são mais de 900 leitos SUS sob responsabilidade do INTS. Vamos então entender que trabalho é esse feito por Dr. Murilo diante desse cenário. A nossa função, na verdade, é criar todos os protocolos da instituição INTS. A gente sabe que cada local tem suas customizações. A gente faz protocolos gerenciados universais, a gente padroniza, né, que é usado nas nossas unidades, não só de fluxo de processos, de medicações, de procedimentos cirúrgicos, a gente faz toda a validação desses documentos, né? A gente trata essas unidades como se fosse um único filho, para que todos tenham o mesmo procedimento padrão. A gente tenta padronizar, na verdade, como a gente fala, os nossos procedimentos e fluxos nas unidades gerenciadas por nós, na verdade. A minha equipe é formada por mais 3 pessoas, né? A Júlia Moscovitz, a minha gerente de qualidade, Tatiana Florentino, gerente do NEP, e agora a mais nova, Laila, que é a minha supervisora de enfermagem. Estamos na busca do nosso 4º elemento, que vai ser o nosso supervisor de equipe multi, que vai dar uma atenção maior também à equipe de fisioterapia, psicologia, TO, nutrição, para que a gente consiga contemplar todos os procedimentos que existem nas unidades hospitalares. Qual o maior desafio de fazer essa gestão médica dessas unidades tão distintas, desses estados tão diferentes? Como é que funciona isso? Bem, um desafio que eu acho bem importante, vou frisar isso, Léo, muito boa sua pergunta, é a cultura de cada estado, na verdade, né? Existem culturas, né, de profissionais médicos e não médicos, da equipe multi, onde já existe a cultura de usar tipo de medicamentos, tipo de procedimentos, cultura sobre o perfil de atendimento na unidade, como o gestor público entende aquela unidade como uma subserviência para o gestor público, para o ente político. Isso atrapalha um pouquinho a nossa gestão a nível de processos bem estabelecidos. A gente consegue hoje, né, um corpo a corpo, mostrando as melhores práticas de que essa padronização que a gente leva para todos os estados, lógico que adaptando a cada situação, a gente consegue fazer uma gestão de unidade que seja efetiva, que seja resolutiva e com economicidade, que é o mais importante. A gente que trabalha com gestão pública, a gente tem rúbricas muito estabelecidas, a gente tem valores muito estabelecidos, eu não posso gastar além do que eu tenho no meu projeto. Então a gente tem que adaptar o que a gente imagina de melhor prática diante do que eu tenho de recurso financeiro. Trazendo então para o nosso tema, como é que essas unidades se comunicam entre si para que a gestão de leitos ocorra de forma mais eficiente, digamos? O Estado ele é dono da maior quantidade de leitos, então você já tem que falar com todos os municípios.
desde a unidade básica de saúde, as UPAs, as unidades intermediárias, não tenha dúvida disso. Eles se falam o tempo inteiro através de sistemas informatizados, não existe isso, porque é do município e não vai porque é do estado, não existe. O leito é universal, o SUS é universal, Sistema Único de Saúde, independente de ser do estado ou de ser do município, tá certo? Então assim, todos se falam, todos os entes se comunicam. Inclusive estou indo para Aracaju amanhã para ter inclusive uma reunião com a Central de Regulação do estado e do município, para tentar entender como vai ser montado esse fluxo entre esses pacientes. Opa, aqui tem um spoiler, tá? É que o INTS está chegando em Aracaju, Sergipe, para administrar a primeira maternidade pública do município. É a maternidade Lourdes Nogueira, que deve ser inaugurada ainda nesse mês de março. Inclusive eu estive lá e eu pude ver de perto, é uma estrutura assim gigantesca, com capacidade para realizar até 700 partos por mês. E aí eu aproveitei a oportunidade para perguntar ao Dr. Murilo sobre essa nova empreitada do Instituto. Assim, na verdade, essa maternidade tem sido a menina dos olhos da prefeitura atual, por ser o primeiro hospital, né, público da prefeitura de Aracaju. É uma maternidade que está chegando com uma grande expectativa, porque na cidade de Aracaju existem duas outras maternidades, né, uma filantrópica e outra que é do estado, e elas não dão mais conta do tamanho, né, de pacientes que vão a essas unidades. Né? Então ela está sendo muito aguardada para poder desafogar um pouquinho as outras duas que já estão em funcionamento. É uma unidade muito bem construída, uma unidade que tem cerca de 75 leitos, mais ou menos, entre UTIs, alojamento conjunto e CPN, que é o Centro de Parto Natural, né? Mas está sendo muito prazeroso trabalhar nesse projeto, porque a gente percebe na comunidade tanto da gestão local, como na comunidade médica e da assistência, uma vontade muito grande que essa ferramenta entre logo em funcionamento, para tentar desafogar as outras duas, como já falei antes, mas também por ser uma unidade nova, muito bem montada, muito bem equipada. Os equipamentos estão a cargo do INTS, a gente está buscando o que é mais tecnológico possível no mercado atual, a gente tem colocado processos, fluxos, protocolos gerenciados mais modernos também em relação ao que é a maternidade A nossa é de baixo risco habitual, não é de alto risco, mas vão chegar lá mães e crianças de alto risco, porque é porta aberta, a gente não tem como frear isso. A gente vai ter que organizar também esse fluxo de regulação entre as maternidades, porque a nossa está cadastrada no CNES como de baixa complexidade, baixo risco. Mas a gente está com muito carinho nessa maternidade, fazendo um trabalho assim a várias mãos, para fazer nessa maternidade um grande equipamento de saúde para a cidade de Aracaju, que deve inaugurar agora dia 15, 16, não sei ainda, está definindo a data, mas está com muita vontade de que ela dê muito certo e vai ser um grande case de sucesso para o INTS e para a cidade de Aracaju. Então, em breve, mais leitos aí para serem geridos pelo INTS. E para arrematar a nossa conversa, bateu uma outra curiosidade. São quantos anos de experiência mesmo na área médica de atuação? Fala para ninguém não, mas são 26 anos já. 26 anos de experiência com a medicina. E aí, hoje, diante de tantos lugares que você já atuou, de tanta coisa que você já passou, aí eu pergunto, o que brilha seu olho hoje dentro da medicina? Olha, muito boa essa pergunta, Gabriel. Eu fui médico, né? Não deixo de ser médico por ter ainda meu CRM, mas estou só na gestão há cerca de 4 anos exclusivamente, mas ainda me faz brilhar muito ainda os olhos, ainda é a oportunidade de criar um novo projeto, de chegar no município, a qualquer outra unidade, onde existia uma dificuldade de atendimento, de processo, de fluxo, e remontar aquela unidade e vê-la brilhando, e vê-la atuando, entregando à comunidade um grande serviço. Isso ainda me encanta bastante. Me faz ainda pensar nisso o tempo inteiro, de dormir pensando nisso, acordar pensando nisso, como transformar aquela realidade. De ter na mão uma unidade que está com um gerenciamento inadequado, com um fluxo de atendimento inadequado, e transformar e ver o reconhecimento da comunidade, do meu usuário, principalmente que é o usuário do SUS, e depois do meu contratante, que é a prefeitura, que é o estado, seja quem for. É muito bom a gente entregar na ponta um grande trabalho e receber depois o reconhecimento primordialmente do cidadão, mas depois do contratante. Como a gente tem ouvido agora isso em Suzano, em Itaquá, em Mogi das Cruzes, em Aracaju, em Caucaia, né? Assim, isso a gente, aqui na Bahia, é isso que nos motiva realmente a entregar um serviço de qualidade. Senhoras e senhores, Dr. Murilo dos Santos Marques, o SUS precisa de profissionais assim. Valeu, Doc. Mas calma aí que antes de encerrar, você já sabe, a gente atualiza aqui as últimas notícias do Instituto. Bora lá.
Olha, o carnaval de 2023 foi marcante assim para todo mundo, depois de 2 anos de pandemia, mas ele se tornou ainda mais especial para a equipe que estava de plantão no dia 21 de fevereiro na UPA 24 horas lá de Itaquá. Pois é, uma gestante do Mali, um país africano, chegou na UPA com dores e sangramento. Ela foi imediatamente encaminhada para atendimento especializado e acabou entrando em trabalho de parto. O bebê se chama Keita Junga, ele nasceu saudável e rapidamente foi encaminhado para uma unidade especializada, o Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. O farmacêutico Antônio Marcos Duglin, da UBS Jardim Novo Pantanal, que é administrado pelo INTS, foi indicado pela Coordenadoria de Saúde Sul como o melhor trabalho da região Sul no 36º Congresso de Secretários Municipais de São Paulo. O projeto de Antônio se destacou pela sua abordagem inovadora em auxiliar pacientes analfabetos e com deficiência visual na identificação correta de medicamentos. O contrato entre o INTS e o município de Suzano completou 9 anos nesse mês de fevereiro. Lá no município, o INTS é responsável pelo gerenciamento, pela operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em unidades de atenção básica, estratégia de saúde da família e também SAMU. Ao longo dos anos, o INTS tem investido no município em ferramentas tecnológicas para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Se você gostou desse episódio, ajude então ele a chegar para mais pessoas, compartilhe nas suas redes sociais e deixe aqui também o seu like ou a sua estrelinha classificando positivamente o nosso Conexão INTS. Grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!